Bem-vindos de volta. I want to continue our study on the Pilgrim Fathers. Quero continuar nosso estudo nos pais peregrinos. We studied the history in our last study, Começamos essa história no nosso último estudo. and we made an application for our line, for our time. Fizemos uma aplicação para o nosso tempo, para a nossa linha. But I also want to address two quotes from Sister White, Mas ele quer estudar duas citações de Ellen White, because she refers to the Pilgrim Fathers as well in her writings. porque ela também se refere aos pais peregrinos nos seus escritos. It is in your page number 14. Página 14 de nossas notas. Let's start reading. Vamos começar lendo. A citação da página 14, que está embaixo, de pais peregrinos, e começa assim. Não há uma maior escassez de recursos entre nosso povo agora do que houve no passado. Certamente não existe uma escassez de recursos entre nosso povo na Califórnia. Mas apesar disso, o grande campo de Nova York foi deixado intocado, enquanto semana após semana, uma grande congregação se reúne ali no tabernáculo. As pessoas deveriam sentir que a repreensão de Deus repousa sobre eles, porque eles não estão trabalhando por eles nos lugares que não conhecem a verdade. Se eles tivessem o espírito dos pais peregrinos, eles iriam ir avante para trabalhar por Deus nos lugares desolados da terra. Os pais peregrinos começaram na sua pobreza. Alguns deles morreram em sua viagem da Inglaterra e outros morreram quando eles chegaram na América. Mas eles alcançaram o que eles haviam proposto. Deus quer que seu povo hoje tenha o mesmo espírito de abnegação. Ele quer que eles vistam cada pedaço da armadura e avancem e deixem a luz do céu brilhar no coração daqueles que estão em trevas. Keep reading? Okay. Meus queridos irmãos e irmãs, não gastem em egoísmo $1 do dinheiro do Senhor. Você não tem nenhum dinheiro a não ser o dele. Tudo que você tem é do Senhor. Você foi comprado por um preço. Portanto, você está compelido a entrar no serviço de seu Redentor. Você deve prestar contas a Deus de tudo que você tem. No último grande dia, Deus irá perguntar: o que você fez com o dinheiro que eu lhe confiei? So here she gives us an object lesson Aqui ele nos dá uma lição objetiva and gives us a comparison with the Pilgrim Fathers. e faz uma comparação com os pais peregrinos. She says that God wants his people today to feel the same spirit of self-denial. Deus quer que o nosso povo hoje sinta o mesmo espírito de abnegação. And especially today, E especialmente hoje. in the times we're living in, we're approaching midnight, Ainda mais no tempos em que vivemos, que estamos nos aproximando da meia-noite. and we cannot allow ourselves to have any self in ourselves. E não podemos deixar que tenhamos nenhum eu em nós mesmos. And Sister White brings us back to the Pilgrim Fathers E Ellen White nos leva de volta para os pais peregrinos. as an example Como exemplo, for those who have to stand at the end of the days. para aqueles que têm que estar de pé nos últimos dias. And then she makes gives an example of how to spend your money. Então ela dá um exemplo de como gastar seu dinheiro. I mean, we can learn a lot from the Pilgrim Fathers, A gente pode aprender muito sobre os pais peregrinos. but she makes here an application with dollars. Mas aqui ela faz uma aplicação com dólares. And she says, "My dear brothers and sisters, do not spend in selfishness $1 of the Lord's money." Ela diz aqui, meus queridos The first sentence of the paragraph. irmãos e irmãs, não gastem em egoísmo $1 do dinheiro do Senhor. And we should pay attention in how we spend our money. E a gente deve prestar atenção em como gastamos nosso dinheiro. And just as one thing of many things we should consider. Isso é somente uma das coisas, das muitas que temos que considerar. I mean, how we spend our time, Como gastamos nosso tempo, the time we spend with what kind of people we are spending our time. com que tipo de pessoas gastamos nosso tempo. But spending your money is one thing, is another thing. Mas gastar seu dinheiro é uma das coisas. And I want to remember the brothers and sisters here at the camp meeting. E eu quero lembrá-los aos irmãos e irmãs. Or maybe aqui you're do not nosso familiar campal. with it.
Talvez você não esteja familiarizado com isso, but there is a ministry here in this country, mas existe um ministério aqui nesse país and they really need your support. e eles precisam de seu apoio. There is a need for a school, Existe uma necessidade de uma escola, there's a need for a property, existe uma necessidade de uma propriedade and there are plans for this, and the ministry is working on these plans. e existem planos para isso. Os ministros estão trabalhando nisso, But you can have plans, mas você deve ter planos. but in the end, money is needed to work out these plans. Mas no final você precisa de dinheiro para trabalhar esses planos. And this work is only based on support of the brothers and sisters. E todo esse trabalho é feito basicamente pelo apoio dos irmãos. And I want to ask you to, if you see some of the brethren here of the ministry, E eu quero pedir a você, se você vê algum dos irmãos aqui do ministério, ask them what these plans are, pergunte a eles que planos são esses, because they can show you their plans. porque eles podem mostrar os planos. And I hope you can be, by these plans and by these things, they can show you what they need, E ele espera que por esses planos que eles vão te mostrar e essas necessidades que eles vão te mostrar, that the Lord will speak to your heart and that you can support this work. que o Senhor fale ao seu coração, que você possa apoiar esse trabalho. There are great plans. Existem grandes planos. They worked it out in a very nice way. Eles prepararam numa forma muito And bonita, clara. I would suggest to ask the brothers and sisters from the ministry here. E eu vou sugerir que você converse com os irmãos e irmãs aqui do ministério. That's just one suggestion, one address I want to make to you. Essa é uma sugestão, uma coisa que ele queria conversar com a gente, com vocês. The next quote in regard to the Pilgrim Fathers, A próxima citação, em relação aos pais peregrinos, we can start reading. vou começar lendo, diz assim, no final da página 14, última citação. Diz assim: Nós somos apenas peregrinos e estrangeiros nesta terra, ansiando por um melhor país, o lar celestial, e garantindo um título sem uma falha para as nossas legítimas possessões lá. Se algum desses bons irmãos, cujas afeições estão enterradas em tesouros mundanos, pudesse ter a experiência dos nossos pais peregrinos, que devido à sua fé foram expulsos de suas casas por perseguição, espada e golpes, para que eles pudessem aprender como Abraão, a sair sem saber para onde, mas confiando na voz que chamou de cima para liderar o caminho. Isso provaria ser uma bênção para eles. Foi o exílio, peregrinação e perigo em uma terra estranha que fizeram nossos pais firmes e fortes e fiéis na causa da verdade e justiça. Cristo veio a nosso mundo para desfazer as obras do diabo. Nessa era, o Senhor pode melhor impressionar seus filhos em casas, na floresta e no deserto, a fazer um serviço por ele do que no alvoroço e confusão da vida na cidade. O Senhor entendeu tudo sobre o estabelecimento da América. E ele se moveu sobre os opressos pais peregrinos para fazer aquela terra seu retiro da perseguição religiosa. No deserto, nessa terra estranha, os exilados encontraram escassez, privação e terrores de dia e de noite. Okay. Just to show the line, and then I'll come back to this quote. To Vai fazer draw the uma line linha. of our last study, Ele vai desenhar a linha do nosso último estudo. 9/11, midnight cry, 11 de setembro, meia-noite, here it is reclamou da Ezra meia-noite. leaving, Aqui é Esdras saindo, and he tarries, e ele tarda, and then here he arrives, and then he leaves. So he's leaving, he tarries at the Ahava, então ele está saindo, aí ele espera no rio Ahava, and then he is here in Jerusalem. e aí aqui ele está em Jerusalém. We said the Pilgrim Fathers, Nós dizemos que os pais peregrinos, they tarried in the Netherlands, eles tardaram em and then na they leave Holanda, to the glorious land. e aí depois eles vão para os Estados Unidos.
que é a terra gloriosa. And we read this quote now, and she says, E a gente leu essa citação she's agora. talking about the Pilgrim Fathers again, Essa citação ela trata dos pais peregrinos novamente, and she compares this history with the history of Abraham, e ela compara essa história com a história de Abraão, because Abraham was called out of Babylon, porque Abraão foi chamado de Babilônia. and we know that he tarried for a while as well. E sabemos que ele esperou por um tempo também. Abraham, it was actually Abram in the beginning. Abraão, que era Abrão no início, He tarried because he went with ele his tarda. parents and his brothers. Ele tarda porque ele foi com seus pais e seus irmãos. A part of his family went with him. Parte da sua família foi com ele. And they tarried in Haran. E eles tardam em Arã. And Sister White says that then his father dies, Terah. I don't know how to write this. H? Deserto de Arã, eu não lembro como se escreve, eu acho que é assim. Arã? Yeah, Faraó. Okay. Thank you. And they tarried there. Então eles aguardam aqui em Arã. And they went there with part of the family, like his parents were there and I think a couple of his brothers. Então ele chega a Arã com seus pais, com alguns de seus irmãos. And then his father dies. Então seu pai morre. I think it's Terah. Terã, acho que é o nome do pai dele. And then Sister White says, was it? Oh no, it's in. From there was a voice coming from the grave of his father. Então existe uma. Who says that? Sister White. Então a Nath disse que existe uma voz saindo da sepultura de seu pai. It's on the next page. If you go to the call of Abraham. Na parte que fala a vocação de Abraão. Here, so this is. The call from heaven, aqui. But from his father's grave, the divine voice bade him to go forward. Na página 16, no terceiro parágrafo, na quinta linha, diz assim: apenas sepultado seu pai, a voz divina mandou-lhe que prosseguisse. Let me see in English, because in Portuguese. Portuguese sounds different. Sounds like after he put his father in the grave, then the voice. That's what I would think, but this sounds like it's coming from the grave, right? Tá, em português está traduzido assim: apenas sepultado seu pai, a voz divina mandou-lhe que prosseguisse. Em inglês diz: but from his father's grave, the divine voice bade him go forward. Parece que fala que da própria sepultura a voz veio. And I read it yesterday or the day before, and I was like, I read it probably already many times, but now I realize, like, from the grave. Ele leu várias vezes e não estava entendendo muito bem, mas em inglês parece que a voz vem da sepultura. But this was the second voice that came to Abraham. Mas de qualquer forma, foi a segunda vez que uma voz vem a After Abraão. they tarried in Haran. Depois que eles tardam em Arã. And now they really went to the promised land. Então daqui eles vão de fato para a terra gloriosa, para a terra prometida, para a terra gloriosa. Oh, let's call it Canaan here. Que ele vai chamar de Canaã aqui. And what this voice from the grave is, if someone knows. Se alguém sabe o que é isso? Let me Essa know. voz que vem da sepultura. But it's interesting. Nos diga que é interessante. And now go back to the. Let me know afterwards. Me diga, mas depois. Let's go back to the quote. This one? Oh, the former, yeah. Because she compares the Pilgrim Fathers with Abraham. Então vamos voltar para outra citação, naquela que ela compara os pais peregrinos com Abraão. It says here, it was exile, pilgrimage, peril in a strange land. Diz que ele foi exilado. Isso. Foi o exílio, peregrinação em perigo em uma terra estranha. And that made our fathers firm, strong and faithful. Que fizeram nossos pais firmes e fortes. In the cause of truth and justice. Firmes, fortes e fiéis na causa da verdade. Está na página 15, lá em cima.
So she says that this. In our last presentation, we said that there were about 102 people going to the United States, Na última apresentação, dissemos que existiam 102 pessoas indo para os Estados and Unidos. 50% of them died 50% delas morreram within the next year. dentro do próximo ano. And one of the Dentro de reasons I ano. forgot to mention, E uma das razões que ele esqueceu de mencionar, because they arrived on the 11th of November. eles chegaram em 11 de novembro. That's winter. Isso é 9 of And they- November. Oh, 11, sorry. Yeah, the 11th. Ok, e 11 de novembro é inverno. Oh, and I didn't hear anybody say actually, because if you read in your notebook, Ele não escutou ninguém dizer, mas se você ler na sua apostila, it says the 21st of November. They arrived on the 21st of November. se você ler nessa apostila vai estar escrito dia 21 de novembro. But in history, you always see that they arrive on the 11th of November. Mas na história você vai ver que eles sempre chegam no dia 11 de novembro. This is how it came recorded into the books, Foi assim que foi gravado, foi escrito nos livros, because they used the British. They used the Julian calendar, porque os britânicos usavam o calendário juliano, and the rest of Europe was already using the Gregorian calendar. enquanto o resto da Europa usava o calendário gregoriano. And there is a difference of about 10 or 11 days between these two calendars. E existe uma diferença entre 10 e 11 dias entre esses calendários. I think 10. Ele acha 10. And that's what makes the difference. There is Gregorian calendar. It's the 21st of November. Isso que faz a diferença. No calendário gregoriano é o dia 21 de novembro. The 21 is also interesting in regard to midnight. E o dia 21 é interessante, a gente já viu aqui, relacionado à meia-noite. But in history, it went into the books as the 11th of November. Mas na história foi para os livros como dia 11 de novembro. And 11 is also a symbol for midnight. E 11 também é um símbolo para meia-noite. What is 11? What is the 11th of midnight? O que é o 11 da meia-noite? Esse é Brother símbolo de Marco onde? mentioned. Judas. Judas. There were 12 disciples, but just before there was one falling away first. Existiam 12 discípulos, mas logo antes, um cai e só ficam So we 11. had 11. Então a gente tem 11. There is the 12 yoke of ox, Existem os 12 juntas de boi, which which one of them was slaughtered or sacrificed by Elisha. e existiam 11 juntas de bois e uma delas foi sacrificada. Existiam 12 e uma foi sacrificada por Eliseu, Which leaves 11. que ficam com 11. My point is, Sister White compares the Pilgrim Fathers with Abraham in regard to the troubles and the O ponto que ele quer fazer é que Ellen White compara os pais peregrinos com Abraão em que aspectos? the difficulty of life. Nas dificuldades da vida, nas atribulações. But she says that these troubles, Mas ela diz que esses problemas she says, made our fathers firm and strong fizeram nossos pais firmes e fortes and faithful. e fiéis. And then she, in the next paragraph, Então, no próximo parágrafo, she tells us Christ came to our world to destroy nothing but the works of the devil. ela diz assim: Cristo veio ao nosso mundo para desfazer as obras do diabo. And then she says, in this age, and I think she's talking about this age, E ela diz nessa, tá na página 15, tá na primeiro parágrafo, lá no topo da página, Cristo veio ao nosso mundo. E ela diz assim, nessa era, querendo dizer, ele acredita na nossa, she hoje, says, in this age the Lord can better impress his children in forest homes and in the wilderness. nessa era o Senhor pode melhor impressionar seus filhos em casas na floresta e no deserto, To do service for him than in the bustle of confusion of city life. a fazer um serviço por ele, do que no alvoroço e confusão da vida da cidade. So now she compares the story of Abraham and the Pilgrim Fathers, Então agora ela compara a história de Abraão com os pais peregrinos, and she uses it in our time, e ela usa isso no nosso tempo, and she says that God is only or better able to impress his people e ela diz que o Senhor, ele pode melhor impressionar seus filhos when they live in forest homes or in the country. quando eles vivem em casas na floresta ou no deserto.
than that he can impress these same people when they would live in the confusion of city life. do que ele consegue impressionar essas mesmas pessoas na confusão da vida da cidade. And then she goes back to the Pilgrim Fathers again. She says, "The Lord understood all about the sentiment of America, and he moved upon the oppressed Pilgrim Fathers to make that land their retreat from religious persecution." O Senhor entendeu tudo sobre o estabelecimento da América, e ele moveu sobre os opressos pais peregrinos para fazer aquela terra seu retiro da perseguição religiosa. And in the wilderness in this strange land, the exiles found want, deprivation, terrors by day and night. No deserto, nessa terra estranha, os exilados encontraram escassez, privação e terrores de dia e de noite. We are in front of a time period where there will be a lot of, how did you call it, deprivation, terrors, destruction. Estamos à beira de Persecution. um período onde vai haver muita privação, terrores, destruição. And we can only prepare ourselves for these things E podemos somente nos preparar para estas coisas if we already accustom ourselves to such a lifestyle. se nós nos acostumarmos a esse tipo de vida. Not the lazy lifestyle in the city, Não nosso estilo de vida folgado na cidade, where there's a lot of idle time spent in idleness, onde existe muito tempo à toa, ocioso, but the Lord wants us to go into the forest homes mas Deus quer que nós nos mudemos para as casas na floresta, in the wilderness nos desertos, to make us firm and strong and faithful, para sermos firmes, fortes e fiéis. because in the end it is a spiritual preparation Porque no fim é uma preparação espiritual, to be able to stand in these days. para ser capazes de estar de pé nesses últimos dias. That's why Sister White pulls the story of the Pilgrim Fathers É por isso que Ellen White traz a história dos pais peregrinos and pulls it to our time. e traz para o nosso tempo. So this is a call for us in this time period at midnight, Então, esse é um chamado para nós, nesse período de tempo, à meia-noite, that we should not live in the confusion of city life. que a gente não deve viver na confusão da vida na cidade. And just to confirm this, I have at the last part of my notes Para confirmar isso, eu tenho no final das minhas notas some quotes from Sister White about this. umas citações de Ellen White sobre isso. Página 37. And I think the Lord really wanted to impress His people here at this camp meeting E ele acredita que Deus quer impressionar as pessoas aqui in regard to this topic. nessa campal, nesse seminário profético, em relação a esse assunto. Because of the troubles that took place like 2-3 weeks ago, last week, 2 weeks ago. Por causa dos problemas que tivemos nesse estado 2 a 3 semanas atrás. I mean, out of all places in Brazil, Ele quer dizer assim, de todos os lugares do Brasil, this strike and this big problem needed to happen in Espírito Santo, de todos os lugares do Brasil, essa greve precisaria acontecer aqui. in Vitória, I think was the main place, or the area of Vitória. Vitória foi o lugar principal, a área mais atacada. At the very place where this ministry and these camp meetings are organized, and most of the people in this movement are living. No lugar onde o ministério é organizado, onde o campal está sendo feito, onde a maioria das pessoas aqui vive, To shake us and make us aware that we should not be in these cities anymore. para nos balançar e nos fazer cientes de que a gente não deve mais estar nesses lugares. Because I think you know better than I, because I was not in the city at the time. I haven't seen it with my eyes, only on the internet. Ele acha que vocês devem saber mais que ele não estava na cidade no momento, ele só viu pela internet e não conseguiu ver com os próprios olhos. But it was pretty crazy. Mas era uma grande confusão, era muita I loucura. think for 2 weeks all the shops and all the schools were closed. Ele acha que 2 semanas as escolas, os shoppings estavam fechados, as lojas. People were killing each other, and like I think about 100 people were killed in 3 days. As pessoas estavam se matando, ele acredita que cerca de 100 pessoas morreram em 3 dias. People robbed the shops. As pessoas roubavam as lojas. And it was just a little thing. E foi só uma And this coisa is not pequena. nothing compared with what will happen in the end of the days. Não é nada comparado ao que vai acontecer no fim And it dos shows dias. us how corrupt the system is and the people are that live in the city. Isso mostra quão corrupto o sistema é, quão corrupto é as pessoas que vivem nas cidades. And we can
say to ourselves, but it's not too bad. I don't see if I just walk my Christian life, I can still stay there. Mas a gente pode falar, não é tão mal, se eu viver a minha vida cristã, eu ainda posso ficar lá. But if we don't see the wickedness of the city, Mas se a gente não consegue ver a impiedade da cidade, that's because we are adopted to, or is it adopted? We are é costumeiro. accustomed to it. Se a gente não consegue ver a impiedade da cidade, é porque a gente se acostumou a ela. Have you ever heard the story of the frog in the water? Já escutou a história do sapo na água? There is a frog. You can do a frog in a bucket of water, Você pode jogar um sapo numa vasilha de água. and this is a frog. Ah, ok. Esse é um sapo. If you boil this water, Se você aquecer essa so água, you make a fire under this, você faz um fogo debaixo disso, this frog will be in the water and stays in the water esse sapo vai ficar na água, vai ficar until lá, this water is boils, até essa água ferver and then the frog dies. e o sapo morre. Because he does not realize that the water becomes hotter and hotter, Porque ele não entende que a água ficou quente e cada vez mais quente. and he finally dies because the water boils. E aí ele morre porque a água queima. But if you have the same bucket of water Mas se você tem o mesmo balde de água, without a frog, sem o sapo, and the water boils, e a água aquece, and you throw in this frog, e aí você joga o sapo, it jumps out. ele pula fora. And that's what we should be. E é isso que deveríamos ser. We should be outside of this bucket of water A gente deveria estar do lado de fora desse and not inside. pote de água e não If dentro. we live in the city, Se a gente vive na cidade, we will be boiled by the wickedness of this city. se vivermos na cidade, seremos queimados pela And we don't iniquidade da recognize the wickedness. E a gente não reconhece a impiedade. We should be outside of this bucket of water Deveríamos estar fora desse pote de água. and don't come into it, or only if necessary because of work for the Lord. E a gente não deveria entrar nesse pote de água, a não ser que fosse necessário para trabalhar para Deus. And that's why Sister White has these many quotes on this city life, that we should not be in the cities. Por isso, Ellen White tem tantas citações sobre a vida na cidade, de como não deveríamos estar nela. And there's some of them are here on the page, what is it, 37? Na página 37, tem algumas delas. Let's start reading at the first. Vou começar lendo a primeira. Diz assim: Saí das cidades, esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas, e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Okay, so I think most of the quotes say the same thing, but in different words. Ele acredita que muitas das citações dizem as mesmas coisas, mas em palavras diferentes. But at least there is a doubling in the first sentence. Mas ao menos tem uma coisa dobrada, é dobrado na primeira sentença. Out of the cities, out of the cities. Saí das cidades, saí das cidades. And then she says, this is the message the Lord has given me. Esta é a mensagem que o Senhor esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. And then the next quotes are about the trusts and the labor unions. E as próximas citações são sobre as uniões e as sindicatos. And we've seen in the troubles that happened like 2 weeks ago here, E a gente viu nos problemas que aconteceram 2 semanas atrás. it was because of these unions and these labor unions. Foi por causa desses monopólios de sindicatos. This labor union of the police, Esse sindicato da polícia, they decided to stop the work. eles decidiram parar o trabalho. They have power Eles tinham poder to accomplish a lot. de realizar muita coisa. And this was only of a little group of policemen. E foi somente um pequeno grupo de policiais. But I mean, can you imagine if people would do that of truck drivers? Imagine se caminhoneiros fizessem isso. And they say for 2 or 3 weeks, we stop driving our trucks because we want money. Se 2 ou 3 semanas eles parassem de trabalhar porque eles estavam querendo dinheiro. Well, in 2 days, the grocery shops are empty.
Em 2 dias as lojas de verduras estavam vazias. And in 2 days, the gas stations have no gas. Em 2 dias os postos de gasolina já não tem mais So then you have combustível. no food, Então você não tem and dinheiro, you have no comida, gas não to tem, get food somewhere else to get out of that city. você não tem mais comida e você não tem nem mais gasolina para sair das cidades para pegar comida em outro lugar. If you read this quote, if you skip one, Ok? it says, yeah? Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. So here she says there comes a time that you want to leave the city, Vai vir um tempo em que você vai querer sair das cidades, but then you won't be able anymore. mas você não vai ser capaz mais. You must be out of it before. Você tem que estar fora dela antes. Next quote. Próxima citação. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhassem em cortiços. Ele pôs, no princípio, nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. Quanto mais a gente se aproxima de harmonia com Deus, dos planos originais, mais favorável vai ser a nossa posição para ter um corpo seguro, para segurar nosso corpo e mente e alma. It's not only to flee from the wickedness it's not only to flee from the destruction that will come, Não é só para fugir da destruição que vai vir, but it says here that the more nearly we come to the harmony with God's original plan, então, quanto mais próximos nos chegamos da harmonia em harmonia com o plano original de Deus, so the more we live in an environment that is close to God's original plan, like the Garden of Eden, então quanto mais vivemos em um ambiente próximo aos planos originais de Deus, que era o Jardim do Éden, because God gave Adam and Eve not a city to live in, porque Deus não deu uma cidade para Adão e Eva morar, He gave them a garden, Ele deu um jardim. and that was God's original plan. Esse era o plano original de Deus. And she says if we live more closely to this original plan, E ela antes disse que se vivêssemos mais próximo desse plano original, she says the more favorable will be our position to secure health, body, mind, and soul. mais favorável seria a nossa posição de estar seguros em corpo, mente e alma. And soul, that means your eternal destiny is depending on these things. Alma significa que seu destino eterno depende disso. So it's very serious Então isso é muito in relation sério. to eternal things. Isso é muito sério em relação a coisas eternas. Okay, let's continue the next two quotes. Vou ler as 2 próximas citações e diz assim: se o povo de Deus tivesse o senso da destruição iminente de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. So here you see the same danger described, Aqui o mesmo perigo é descrito, that those who remain in the cities, que aqueles que permanecem na cidade, they do this unnecessarily unnecessarily do so at the peril of their soul's salvation. que os que fazem isso desnecessariamente fazem pondo em perigo a salvação de sua alma. So you bring yourself in eternal trouble if you stay there. Então você se coloca em perigo eterno se continuar lá. And then the next two quotes they speak about about labor unions and the trade unions again. Os próximos parágrafos ele fala dos sindicatos e dos monopólios. Bem depressa. No, it is. Time is fast. I'm reading. Oh yeah, okay, that's okay. Yeah. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador do sindicato será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos tem sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres da interferência dos inimigos.
Yeah, you can continue. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Okay. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter um pequeno pedaço da terra e fazer um lar para si e para seus filhos. So here she says about the trade unions that they will be a great danger to the world. Então ela diz que os sindicatos e confederações de trabalho serão uma armadilha para o mundo. But also that we as Seventh-day Adventists should not be, that we should keep out of these. E nós, como adventistas dos sétimos dias, deveríamos ficar longe disso. Because of these unions and confederations, it will soon be very difficult for our institution to carry on their work. Por causa dessas instituições, vai ser muito difícil levarem avante nosso trabalho na cidade. So these are satanic unions Então, isso são uniões satânicas that want to bring the world into a direction that Satan wants to go in, que quer levar o mundo para a direção que Satanás quer. and we should not be part of that. E a gente não deveria ser parte disso. And if we stay in these cities, we become, maybe we're not members of these unions, but we at least feel the results of it. Talvez não Irmão. somos parte dessas uniões, mas a gente sente os resultados dela. And the last quote will say, will tell us about another reason why we should leave the cities, and that's because of family life. E agora, nessa próxima citação, existe uma próxima razão de por que saímos da cidade. É por causa da vida na família. Não há uma família em 100 que melhore física, mental ou espiritualmente por estar residindo na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas e árvores. So so you have 100 families, Então você tem 100 famílias and not one e nenhuma of these 100 dessas 100 will improve physically, mentally, spiritually when they stay in the cities. Nenhuma dessas vai melhorar física, mental ou espiritualmente por estar nas cidades. So we must have very good reasons to think that our family would not be among these. Temos que ter razões muito boas para achar que nossa família não é uma delas. If not one on the 100 would improve living in the city. Se nenhuma em 100 vai melhorar vivendo nas cidades. In other words, everybody, Em outras palavras, all todo families, mundo, todas as famílias. not one family can stay in the city and think they will improve. Nenhuma família pode ficar na cidade e vai achar que vai melhorar. And we are called to grow E nós somos chamados a crescer. physically, mentally, and spiritually. Somos chamados a crescer mental, espiritual e fisicamente. Because we have to stand here as God's people. Porque temos que estar de pé aqui como povo de Deus. And God calls us to go out of the city to prepare ourselves for these times E Deus nos chama para sair das cidades e preparar-nos para esse tempo. and to prepare ourselves for heaven. E preparar-nos para o céu. Okay, to finish the quote. Então eu vou finalizar a citação. Levai vossos filhos para longe das atrações e sons da cidade, longe dos ruídos dos bondes e dos carros, e sua mente se tornará mais saudável. Verificar-se-á ser mais fácil e inculcar-lhes no coração a verdade da palavra de Deus. Enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. This last paragraph is always a little bit strange when you start reading it. Esse último parágrafo é sempre estranho quando você começa a ler. I don't know if that's also in Portuguese. Ele também não sabe se é em português. Yeah, it is. Okay, because when you start reading it, you think, is she saying we should go to the city? Quando você começa a ler, você, ué, é para levar para as cidades? Send the children to the schools located in the city. Ela diz, envie os filhos para as escolas situadas na cidade. But then she says, if you do that, Mas então ela diz, se fizer isso, the work of character building is tenfold harder. se fizer isso, o trabalho de edificar o caráter será 10 vezes mais difícil. So that's Então é isso. was a study on get out of the cities.
Então foi isso o estudo sobre sair das cidades. which was, for me, one of the reasons to address this was the things happening in the city here recently. Uma das razões de tratar disso foi as coisas que aconteceram recentemente nas cidades. But it was connected with the study we did on the Pilgrim Fathers, the beginning of the United States. Também estava relacionado com o estudo que fizemos sobre os pais peregrinos, sobre o início dos Estados Unidos. The Lord started with a group of people in the as the beginning of the United States, Os pais peregrinos, Deus começou com um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos to begin this glorious land. para começar essa terra gloriosa. And He wants to use this same kind of people at the end of the world Ele quer usar o mesmo grupo de pessoas, o mesmo tipo de pessoas no fim do mundo, to enter into the glorious land in heaven. para entrar na terra gloriosa no céu. And we have to understand what it is to be a real Protestant. Sorry? We have to understand what it is to be a real Protestant. Ok. Então temos que entender o que é ser um verdadeiro protestante. To fight for our freedom, De lutar por nossa liberdade. to fight for religious freedom. De lutar por nossa liberdade religiosa. If we go to, let's see which page. If we go to there is a chapter in the notes, the Declaration of Independence of the USA. Vamos para o capítulo da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é 19. página 19. Yeah. Página 19 das notas, Declaração da Independência dos Estados Unidos. I gave the whole Declaration of Independence is here, Ele colocou toda a Declaração da Independência aqui. and I don't want to go through it all, Ele não quer ir por ela toda, mas but it shows at least, when I read it, I found it very interesting to read. quando ele leu, ele achou interessantíssimo ler. I learned from it, Ele aprendeu disso. because it shows what kind of people these people were that established the United States. Que mostra que tipo de pessoas eles eram quando estabeleceram os Estados Unidos. The English is quite difficult. I'm not sure about the Portuguese. O inglês original é difícil. Ele não sabe And também therefore, I português. just want to pick out some sentences. Então ele quer pegar somente algumas sentenças. And to start with, we hold these truths. O segundo parágrafo. And this is basically the sentence we are now reading, the second paragraph. This is a part that Sister White quotes in the Great Controversy as well. Essa parte que a gente vai ler é a mesma que Ellen White cita no Grande Conflito. Página 19, segundo parágrafo da Declaração da Independência. Diz assim: Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Yeah, you can continue. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la, instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhes os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Yeah, that's okay. So here you see that these people, they are the beginning of the United States. Então vemos que essas pessoas, no início dos Estados Unidos, They say that God has given us some rights, Deus nos deu alguns direitos. and they say these rights are life, liberty, and the pursuit of happiness, E os direitos são vida, liberdade e a busca por felicidade. and that the government is the institution that should protect these rights. E o governo é a instituição que deve proteger esses direitos. That's the whole function of the government. Essa é a função do governo. But then they say, it says that whenever a form of government becomes destructive to these ends, so if there is a government that does not protect these rights anymore, Então, sempre que um governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la. so there's a government that does not protect these rights anymore, Então, existe um governo que não protege mais esses direitos. then
It says, it is the right of the people to alter or to abolish it, Cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la. and to institute a new government. E instituir um novo governo. And this sentence was, for me, I learned from it E essa sentença, para ele foi interessante, ele aprendeu dela. because it sounds very rebellious Porque parece muito to rebelde. stand up against government. De se levantar contra o governo. But there is a holy rebellion Mas existe uma rebelião santa. if this government is taking away or destroying the rights God has given to man. Se o governo está tirando os direitos dados ao homem por Deus, And that was the reason for these people in the United States. It was not the United States yet, but in Newland, the New World, the New World. Então ainda não era os Estados Unidos, mas era um direito dado a Deus para essas pessoas do novo mundo, to stand up against the King of England, because that was their king. de se levantar contra o rei da Inglaterra, que era o seu rei. And then they wrote this letter, so to speak. It's the Declaration of Independence. Então eles escreveram essa carta, que é a declaração da independência. But yeah, I can imagine that you're in a room with a couple of people, Então ele imagina, você está num quarto com algumas pessoas, and you write this letter, e você escreve essa carta, you put it in an envelope, and you send it to the king, and you said, "We are from this point independent." Bye. então você escreve essa carta, escreve isso, coloca numa carta, no envelope, envia para o rei e fala, de agora em diante somos independentes. Or you would write, in these times, you would write an email. Hoje você escreveria um e-mail. And it sounds very rebellious, but the Lord used this as the beginning of the glorious land. Parece muito rebelde, mas Deus usou isso como o início da Terra gloriosa. And we have to learn to understand I learned from this, and I think we all have to learn from this history. Ele aprendeu disso, e ele diz que todos nós devemos aprender disso, de aprender dessa história. Because this is still this true Protestant spirit. Porque existe ainda esse verdadeiro espírito protestante. And God wants to have true Protestants in this time period. Deus quer que tenhamos verdadeiros protestantes nesse período de tempo. And these people should recognize the errors, or they should recognize false doctrines, errors, and sin. Essas pessoas têm que aprender a reconhecer falsas ideias, erros e pecados. And stand up against it. E se levantar contra eles. And then in this Declaration of Independence, if you start reading from here, but when a long train of abuses, Tá. Diz assim, mas quando uma longa série de abusos still? Okay. ok, começando de mais, quando uma longa série de abusos. Acharam aí? Primeiro, tá. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-lo ao despotismo absoluto. Assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novas guardas para sua futura segurança. Tal tem sido o sofrimento paciente dessas colônias, e tal agora a necessidade que as força a alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidos danos e usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes estados. Para prová-lo, permitam-nos submeter os fatos a um cândido mundo. Yeah. So here and then it will gives a whole list Então ele dá uma lista of what the King of England did wrong. de tudo que o rei da Inglaterra fez de errado. It's not that they just wrote this letter after one mistake of the king. Não é que eles escreveram essa carta depois de um erro. They have been very patient, Eles foram muito pacientes. and that's how we should deal with in our personal situations, I think. E deve ser a forma como a gente lida com nossas situações pessoais. We don't have the right to immediately separate ourselves from someone or some institution if there's just one thing not according to your principles.
A gente não deve se separar de uma pessoa, de uma instituição, porque é por causa de uma coisa que não está de acordo com a sua consciência. We should be very patient, Nós devemos ser pacientes, try to change it, tentar mudar. and that's what these men did in the colonies, in the New World. Foram isso que esses homens fizeram nas colônias, no mundo novo, no novo mundo. They tried many times to change the mind of the king. Eles tentaram várias vezes mudar a mente do rei. They asked him for help, Eles pediram a ele ajuda, but in the end, every time they faced themselves with the fact that the king really did not help them, did not want to help them. mas no final, cada vez que eles lidaram com o fato de que o rei não podia ajudá-los, The king was only thinking about himself and the UK. o rei só estava pensando nele mesmo e no Reino Unido. Every law that was enacted by the king was against the people in the colonies. Todas as leis colocadas em vigor pelo rei era contra as colônias. Taxes were a part of this problem. Os impostos eram parte desse problema. But there's a whole list of problems that they find with the king. E existe uma longa lista de problemas. And they put it in the Declaration of Independence. E eles colocaram na Declaração de Independência. We're not going to go through this list. Não iremos passar por essa lista. I only wanted to address that patience in this is also a very important factor. Ele queria só salientar que paciência é aspecto But there importante. came a point in time for these people that they realized, okay, it doesn't matter what we're doing, this is not going the right direction anymore. We have to change this ourselves. Chegou período de tempo em que eles entenderam que isso não estava indo para onde eles queriam. E eles tomaram isso pelas mãos e falaram que eles mesmos iam mudar essas coisas. And the last paragraph does summarize this a little bit. No último parágrafo existe isso é sumarizado, tem um resumo. I think if you can start here. Começa com nós, por conseguinte, na página 21. Yeah. Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, apelando para o juiz supremo do mundo pela retidão de nossas intenções. Em nome e por autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes, que estão desonerados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica, e que todo o vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido, e que como estados livres e independentes têm de inteiro poder para declarar guerra, concluir paz, contratar alianças, estabelecer comércio e praticar todos os atos e ações a que têm direito os estados independentes. E em apoio desta declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. So here you see after this list of problems and they had with the king, Então, depois dessa lista de problemas que eles tiveram com os reis, they basically say, from this point onward, we declare ourselves independent from you. desse ponto em diante eles dizem, nos declaramos independentes de vocês. And this was the beginning, or they already had problems, but this was the beginning of a war with the king, because the king did not accept this, of course. Então, esse foi o início de uma guerra contra o rei, porque o rei não aceitava isso, é claro. And maybe it's good to, I have really time, right? Sim. Yes. Okay. Well, let's put this on a line. Vamos colocar isso então numa linha. I can remove this one. Everything, or just the frog? Well, the frog, everybody knows the story of the frog now. Todo mundo já sabe a história do sapo, ele vai apagar. Keep it in mind. Tenha ele em mente. We started with 1620. A gente começou com 1620. We see this as the beginning of the Pilgrim Fathers entered into the New World. Aqui os pais peregrinos entram no novo mundo And many people entered after. e muitas pessoas entram depois disso. And they started different colonies, E eles iniciam colônias diferentes. different places in the United States. They started to villages and plantations. Em lugares diferentes dos Estados Unidos, eles começam vilas, plantações. And more people started to come there. E mais pessoas começam a ir para lá. So this needed organization as well. Então, precisa de organização também.
And that's what they did. They started to organize themselves in a congress, the Congress of the Colonies. E eles começaram a fazer isso, se organizar como congresso. But because they were always subservient to the king, Mas como eles eram sempre servos do rei, they finally found out that working with the king was no longer possible. It didn't help a lot. eles entenderam que trabalhar com o rei não era mais possível. And then there's a lot of things happened here in this time period. Muitas coisas aconteceram nesse período de tempo. But in 1774, the Declaration of Independence is written in 1774. A Declaração da Independência é escrita em 1774. Are you lining this with something? No. No, not at all. 76? Is it? Maybe you're right. Yeah, you're right. It's 4th of July. Yeah. Então, em 4 de julho de 1776, Was the Declaration of Independence. foi a Declaração da Independência. And this Declaration of Independence was written by a Congress. Let me see where I have this. Which is the Continental Congress. That's a form of government. A Declaração da Independência. It's not in your notes. A Declaração da Independência foi escrita por um Congresso Continental, Which is a form of government, but it was under the King of Britain. é uma forma de governo, mas que estava embaixo do rei. And they had several meetings and several appointments and in one of them they made this declaration. Eles tinham muitas reuniões, e uma delas foi feita essa declaração. And they started their first Continental Congress in 1774. Eles começaram seu Congresso Continental em 1774. And the leader of this, and every time they had this gathering, there was a different leader or president, so to speak. Cada vez que eles faziam essas reuniões, existia um líder. Don't think they called him a president, but Não, acho que eles chamavam eles de like presidente. what is that, voorzitter? Chairman. Era o chairman, o que sentava na cadeira principal, não sei como traduzir isso. Well, yeah, president. Em português é presidente, Okay. em inglês é um termo diferente. Well, so it's close to each other, but at least it was not called a president in English, I think. Em inglês não era chamado de presidente, era chamado de chairman, ou o homem que senta na cadeira. And this started in 1774, Essa primeira reunião do Congresso começou em the 74, Continental Congress, do Congresso Continental. and there were 7 presidents. Existiram 7 presidentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In 1776, it was under the 7th president Em 1776 ele estava sobre o 7º presidente, that they made this Declaration of Independence. que ele fez a Declaração da Independência. So you have a 7 here. Então você tem um 7 aqui. And then this president, which is the 7th, but it's also the first of the time period of the Declaration of Independence, Então esse 7º presidente, que também é o primeiro depois da Declaração da Independência, brings you to a new time period of the war with England. então te leva a um novo período de tempo, que é o período de guerra com a Inglaterra. And this war, the American War of Independence, takes place until 1783. E essa guerra de independência vai até 1783. And interestingly, they signed their peace on April 19th. Eles assinam a paz em 19 de abril. And it was also the date where the war started, actually, I think. April 19th. 1786, 1783. 783, 19 de abril. The British, they signed I've got it in Dutch here. The Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles in Paris. They O signed the Tratado de treaty. Versalhes em Paris foi assinado em 19 de abril de And there they 1783. the British, they accept that the colonies now are independent. E os britânicos aceitaram que as colônias eram independentes. So that was in 1783. Então foi em 1783. We can do this here, 83.
But in 1781 already, Mas em 81 já, there have the articles of, in 81, there is the Articles of Confederation. em 81 tem os artigos dos confederados. And this is the beginning of the Constitution of the United States. E é o início da Constituição americana. And then in 1787, Então, em 87, so this is the Articles of Confederation. isso aqui é os artigos dos da Confederação dos In Confederados. 87, they have the Constitution ready, Em 87 a Constituição ficou pronta, but it needs to be ratified by mas the ela precisa Congress. ser ratificada pelo Congresso. But it takes for about 2 years. Mas isso demora One quase and a 2 half. anos, 1 ano e meio. And in 1789, Então, em 89, you have the Constitution in place. você tem a Constituição. And the Colocada first em president is elected as well. E aí o primeiro presidente é eleito. That's the president that is serving under the Constitution. Esse é o presidente que está servindo sob a Constituição. And who was the first president? Quem que foi o primeiro presidente? George Washington. Washington. Yes. So this is George Washington. Então aqui é George Washington. But we said that there were seven presidents in this time period here Então existem 7 presidentes nesse tempo aqui, before the Declaration of Independence. antes da Declaração da Independência. And if we count in this one, that is the seventh, but he's always also the first. Se começar a contar daqui, que é o 7º, mas também é o primeiro. There are 10 Tem Kings. 10 até aqui, 10 kings 10 reis. before the first president. 10 reis antes do primeiro presidente. 10 kings? 10 Ok. presidents. No, 10 presidentes, 10 reis, ele chamou. I purposely said 10 kings. Ele disse propositadamente Why? reis. Por que ele disse reis? Apocalipse, Revelation 17. Revelation 17, Apocalipse because this is the 17. beginning of the United States under the Constitution. Porque aqui é o início da Constituição da República Americana sob Constituição. This is the first president. Esse é o primeiro presidente. And we come now in the period of the 45th president. E a gente está hoje no período do 45º. And after the 45th president, what happens? Depois do 45º, o que vai acontecer? What do we say? 10 reis. 10 kings. We come in the period of the 10 kings. A gente vai chegar no período dos 10 reis. So the United States start with, and then the 10 kings, and then we have a period of Então, de novo, os 10 reis e a gente tem um período de 7 plagues. fechamento da Porta da Graça. So you have a 10 and a 7, Depois você tem os 7, as 7 pragas. 45 presidents, 45 presidentes, 10 kings here, 10 reis aqui, 10 kings here, 10 reis aqui, and you have 7 kings here. e você tem 7 reis aqui. You see kind of a mirror here. Você vê um espelho aqui. Can I see? Is this from until here? No, 10. no, until. Yeah. Até 89. Until 10 89. presidentes até aqui tudo. No, these are just illustrative, Ok. but it's going from here to here. This is the 10 and the 7. I think I'm almost done with this presentation. One thing I found Está quase is, terminando. Uma coisa que ele encontrou. we know this is the glorious land, A gente sabe que essa é a Terra Gloriosa. and this is the history. We can parallel this history as well with the history of Israel. E a gente pode fazer um paralelo dessa história também com Israel. And there came a point in time when they started to have kings. Chegou um período na história que eles começaram a ter reis. But before the kings, what was their way of government? Mas antes dos reis, qual que era a sua forma de governo? Judges. The judges. And if you count in Moses as a judge, Moses judged the people. Se você contar Moisés como juiz, Moisés Joshua. julgou Moisés, Josué. And if you count in Samuel and Eli, Se você contar Samuel, Eli, and there are 12 judges in the book of Judges. e existiram 12 juízes no livro de Juízes. Then there are 16 judges before the kings. Então existiram 16 juízes antes dos
reis. And now the way I wrote this down, it seems there were 17. Do jeito que ele escreveu, Kings. parece que existiram 17, But like I said, this king was the seventh mas esse aqui foi o sétimo, in a period where there was no declaration of independence. num período onde não havia declaração da independência. But this king became the turning point, so he was the first one with a declaration. Mas esse rei se tornou o ponto de virada, então ele se tornou o primeiro rei com declaração de independência. But there are actually 16 kings, Mas então, se você contar, tem 16 reis. and there are 16 judges in the Bible E existiram 16 juízes no livro na Bíblia, before the kings of Israel or Judah. antes dos reis de Judá, de So Israel. here you see these same parallels, E aqui a gente vê os mesmos paralelos. and that shows us that at least this history is important. E nos mostra que pelo menos essa história é importante. And by this mirror, it tells us that this period is important as well. We see the 10 kings. E por esse espelho a gente também vê que essa história é importante, os 10 reis. It tells us that the end is that God declares the end from the beginning. Então a gente vê que Deus declara o fim desde o início. That the time period of the 45th president, Que o tempo do 45º presidente, we can only understand it if we understand the time period of the first president. a gente só consegue entender o tempo desse presidente se entendemos o tempo do primeiro presidente. And we know that relatively, George Washington was the richest president ever. E a gente sabe que relativamente George Washington foi o primeiro presidente, And o mais rico presidente, desculpa. and Donald Trump probably the second. E Donald Trump provavelmente o segundo. So you see the richest and the richest in the beginning and the end. Você vê os ricos no primeiro e no final. So these things tell us that this history, we should understand this history to understand the time we are living in. Então a gente tem que entender essa história para entender o tempo em que And we vivemos. should understand the revolutions that took place. A gente tem que entender as revoluções que tiveram lugar. Because we know this is the American Revolution, Porque a gente sabe que essa é a Revolução Americana, which was based on holy principles. que foi baseada em princípios sagrados. But we know that the United States will end as a rebellious revolution, Mas a gente sabe que os Estados Unidos vai terminar numa revolução rebelde, which is illustrated in the same time period in France. que é ilustrada no mesmo período de tempo na França. We showed this a little bit yesterday. A gente mostrou um pouquinho disso ontem. But in this same time period, God wants to prepare a people Mas no mesmo período de tempo, Deus quer preparar um povo that are able to stand in these perils of life que tem que estar de pé nesses perigos da vida and that has not given up these principles that God has laid in the beginning. e que não abriu mão dos princípios que Deus deu no início. And these people should be us. E esse povo deveria ser nós. We should be Nós deveríamos standing ser eles. as Protestants. Nós deveríamos estar de pé como protestantes. Maybe we should say we should be real Americans, Talvez a gente deveria ser verdadeiros americanos. but that's a little bit strange if you live in Brazil or for me in Europe. Deve ser estranho se você vive no Brasil ou na Europa. We Or should be South real America. or South American. Yeah, you're South Americans, Mas é porque a gente é americano de algum. but that's pretty Catholic, right? Yeah, aqui yeah, we are really very. A gente é bastante católico na América do Sul, não somos. And although we're protestantes. Seventh-day Adventists, Mas somos adventistas. we grew up, or you or at least, grew up in this Catholic nation, Vocês, pelo menos, são adventistas e cresceram nessa nação católica. and I can imagine that this has an influence in our mindset, in our E lifestyle. imagina que isso tem uma influência na nossa mente. And I don't think only people from South America, even myself in a Protestant country as the Netherlands, E ele não acha que pessoas da América do Sul ou pessoas ele mesmo da Holanda, we can be very Catholic in our thinking. a gente pode ser muito católico nos nossos And we have pensamentos. to start recognize this as being wrong, E a gente tem que reconhecer isso como sendo errado. because we must be Protestants in this time. Porque a gente tem que ser protestante nesse período. I think this was it. Ele acha que foi isso? Que é isso? Are there any questions? Tem uma pergunta? This might be my last presentation. Essa pode ser minha última apresentação. Brother Marco asked me if I could do one slot of him because he was not sure if he has enough material to do all his slots. Talvez ele faça uma, porque o irmão Marco pediu para que ele fizesse I uma, might talvez. do one tomorrow, Talvez ele faça uma amanhã, but not sure. mas ele não está certo disso. But if there are no questions or comments, then let us close with prayer. Se não tem comentários ou perguntas, vamos terminar com uma oração.
Dear Heavenly Father, Pai Celeste, thank you for the opportunity to be here obrigado pela oportunidade de estar aqui. today to study your word again and study the history of the glorious land. De estudar hoje a história da Terra Gloriosa, um pouco de história. Father, I pray that you will call us and that this camp meeting might be a calling for us. Eu peço que o Senhor nos chame, que esse seminário seja um chamado a todos nós. That we may hear your voice speaking through these presentations and through your word. Possamos escutar sua voz nos chamando através dessas apresentações e do seu trabalho. And that we will recognize your voice in calling us to prepare. Que nós vamos reconhecer sua voz em nos chamando para se preparar. Father, help us if we have issues in getting out of the city. Ajude-nos se temos problemas em sair da cidade. We know that this is your word speaking to us, Sabemos que é sua palavra falando a nós. and therefore we trust that you will bless us if we make steps in these things. Sabemos que o Senhor vai nos abençoar se dermos passos nessas coisas. Help us and open the way for this, for each one of us. Ajude-nos e abra caminho para cada um de nós. Father, we pray that you will be with us during our today Eu peço e oro que o Senhor esteja conosco durante as we cada continue dos studying. dias, para que possamos estudar. Be with Brother Marco as he speaks. Abençoe o irmão Marco enquanto ele fala. Be with Brother Parminder who is traveling. Abençoe o irmão Parminder que está viajando. That he will arrive here safely, Que ele chegue aqui com segurança. and that also his presentations might be a blessing to us. Também que suas apresentações sejam uma bênção para nós. We all ask this in Jesus' name. Todos pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.